E agora a gente vai conversar sobre um assunto que incomoda muita gente, convenhamos, né? A sensação é horrível. Quem nunca sentiu tontura? Né? Você tá ali daqui a pouco, uou! Para tirar todas as dúvidas, então, sobre esse assunto, eu converso agora com o médico da família, Dr. Juliano Brustolin. E você que está em casa pode aproveitar, sim, para mandar as suas questões para a gente, 984052073. Já estou aqui esperando, ó. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Agora é que a gente voltou a receber os convidados, né? Com distanciamento, tá todo mundo aqui direitinho. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Além do distanciamento, vacinado também, tá? Então, bem tranquilo. Olha que ótimo. Bem tranquilo. Invejei agora. Tá certo. Doutor, pra gente começar, sentir tontura é comum? Então, esse tema é um tema interessante, né? Porque existem muitas informações, às vezes, um pouco distorcidas a respeito disso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa explicar para as pessoas que estão em casa é que tontura é um sintoma. Ela não é uma doença, né? Como muitas vezes a gente imagina. E a tontura, ela pode se manifestar de várias formas, né? O importante é a gente saber que tontura pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem com o nosso corpo. E sempre que nós tivermos tontura e que ela permanece por um tempo mais prolongado, é importante que a gente, muitas vezes, acabe procurando o médico, né? Para que se investigue as causas disso tudo, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar é de que a tontura é um termo usado muitas vezes para qualquer tipo de sensação estranha que a gente tenha, né? Tô meio tonta. Isso, tô meio tonto, tô com a cabeça vazia, tô perdendo o equilíbrio, né? Mas na verdade, assim, a tontura é um sinal e a gente muitas vezes, quando se refere à tontura, na verdade a gente está se referindo à vertigem. Ah, existe uma diferença da tontura e da vertigem? Exato, nós podemos ter tontura com vertigem. Eita. A vertigem é aquela sensação de que as coisas rodam, né, ao nosso redor, ou de que quando a gente deita, né, a gente sente as coisas rodando, né, normalmente associada às vezes à perda de equilíbrio, muitas vezes com náusea, com vômitos, né, ela pode ser acompanhada dessa sensação. Então o termo mais correto, que é o que a gente sente mais, na verdade seria vertigem. Tá? Seria o termo mais correto. E aí existem várias causas de vertigem. Então, o que eu ia... Agora eu não sei se eu continuo falando da tontura ou da vertigem. Ok, acho que vamos usar o termo vertigem. E é um bonito nome, né? É bonito, vertigem. Né? Na verdade, então, tirando o fato de ser um sintoma de alguma outra doença, ele é o quê? Ele é aquele momento que o seu corpo te dá um sinal para a gente parar e o organismo se reorganizar também? Perfeito, isso pode acontecer. Vou te dar um exemplo comum, que é uma coisa muito comum. Mudanças muito bruscas de posição do corpo. Estamos deitados e de repente levantamos muito rápido e sentimos aquela sensação, né, de vertigem, né, que tudo girou ao nosso redor. Isso é uma adaptação do nosso corpo, da nossa pressão arterial. Olha. Muitas vezes deitados nós temos uma pressão arterial um pouquinho mais baixa. Quando a gente muda a posição do corpo, essa pressão precisa subir um pouquinho. E nós temos mecanismos no corpo para adaptar essa pressão. Mas às vezes isso é tão rápido, né, que não dá tempo dessa adaptação acontecer no mesmo tempo em que a gente levantou, por exemplo. E aí a gente tem aquela sensação, isso rapidamente passa. Então isso é o que você acabou de dizer, é um exemplo de uma adaptação do nosso corpo à mudança de postura. Isso seria uma vertigem né, adaptativa a uma mudança do corpo, por exemplo, que seria benigna, na verdade, sem nenhuma, né, sem um problema maior, né, mas que causa às vezes naquele momento queda ou uma perda de equilíbrio, enfim, podendo às vezes ser desagradável. Que passa rápido, né? Passa rápido, exatamente. Já que a vertigem é um sintoma, quais seriam as doenças então que trazem como sintoma essa vertigem? Então, nós podemos ter inúmeras situações relacionadas. Eu costumo dizer que quando a gente recebe um paciente com queixa de tontura ou vertigem, para nós é um pouquinho difícil o diagnóstico, porque não é uma coisa tão simples. É como eu te falei, ela não é uma doença, ela é um sintoma de alguma coisa que está errada. Normalmente as vertigens são associadas a problemas
auditivos, né, do nosso aparelho auditivo, então principalmente ouvido médio e ouvido interno. Pode ser um problema relacionado ao nervo auditivo, ela pode ser relacionada a alguma questão neurológica, ela pode ser uma situação mais grave quando está relacionada ao tronco cerebral ou ao cerebelo, né, que também são órgãos responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela manutenção, né, do nosso caminhar, do nosso andar, sem que a gente tenha perda, né, queda ou perda de equilíbrio. Então ela pode ser uma situação um pouco mais grave, pode estar associada a acidentes vasculares cerebrais. Meu Deus, é muita coisa, então. Problemas cardíacos, enfim, uso de medicamentos, né? Então existe uma gama enorme aí de causas de vertigem, né? Por isso que é uma situação que precisa ser realmente avaliada, né? Doutor, a labirintite é então a tontura mais famosa, doença mais famosa? Exato, é interessante essa tua colocação, porque no primeiro, né, bloco a gente explicou um pouquinho sobre tontura e vertigem, e é importante a gente entender que a labirintite, ela é um tipo de vertigem, um tipo de tontura, né? Então a gente sempre tem que entender que tem essa diferença. Então existem vertigens, várias causas, e uma das causas é a labirintite. Labirintite vem do labirinto, né? Que é um órgão que nós temos dentro do ouvido médio, né? Que são canais, né? Parecem uns canaizinhos, é o número de 3. E esses canais, quando sofrem qualquer tipo de processo inflamatório, né? Ou qualquer tipo de lesão, eles podem desencadear essa famosa labirintite, né? O que é a labirintite? Quais são os sintomas A labirintite, na verdade, é uma vertigem, né? Então ela dá essa sensação de que as coisas giram, ela pode estar acompanhada de náusea, de vômito, né? Então ela tem essa mesma característica, mas ela é causada pela inflamação do labirinto, que é uma dessas estruturas do nosso ouvido médio. E ela é responsável pelo equilíbrio. Dentro desse labirinto existe um líquidozinho que, quando nós movimentamos o corpo, a cabeça, esse líquido se movimenta. E é isso que faz com que a gente permita ter a sensação de que nós estamos com a cabeça para a direita, a cabeça para a esquerda, né? E se houver qualquer desequilíbrio nessa estrutura, nesse líquido que a gente chama de linfa, a gente pode começar a ter a perda desse equilíbrio, a perda dessa capacidade, né? E de repente começar a sentir, então, as coisas girando. É importante a gente falar disso porque parece que todas as tonturas ou vertigens são labirintites. E não. E na verdade não. A labirintite verdadeira, ela é muito em poucos casos. A grande maioria das tonturas ou das vertigens se chamam vertigens benignas paroxísticas, que são vertigens sem uma causa específica. Entendi. Essa é que é a maior parte das causas de vertigem. A labirintite é uma das causas, mas ela é uma das menores, né, das que menos afetam, né, ou menos causam a vertigem realmente, né? E diferente de uma vertigem que a gente falou, quando você está deitado e levanta, que passa rápido, a labirintite não, ela pode durar horas e dias? Perfeito. A labirintite normalmente ela até é autolimitada, mas ela quando se manifesta, ela dura vários dias, né? E normalmente ela é contínua. Você fica com essa sensação o tempo todo por um tempo mais prolongado. Por isso que ela acaba sendo uma coisa bastante incômoda. Entendi. Chega a doer a cabeça ou não? A princípio não. A principal sensação realmente é essa sensação de que as coisas giram e muitas vezes o que acompanha é a náusea e o vômito, né? Entendi. Esses são os sintomas mais comuns que caracterizam a labirintite. Então, vamos ver aqui, ó. Vocês mandam as perguntas e não mandam o nome, hein? Não tenho como falar de quem é. Boa tarde, tenho tontura, náusea e muito zumbido, dificuldade para dormir. Pode ser labirintite? Pode ser uma situação, sim, que pode ser causada pela labirintite. Porém, é preciso investigar, né? Porque se isso se prolonga por muito tempo, normalmente não. Pode ter uma outra causa, né? Tá. Boa tarde, meu nome é Ivanete. Boa tarde, Ivanete. Queria saber se a labirintite tem cura ou só se estabiliza. E qual a causa maior que provoca a labirintite? Perfeito. Essa pergunta é bem importante,
porque a gente tem, né, no imaginário popular de que no momento que eu tenho labirintite, eu vou sofrer de labirintite para o resto da minha vida. Entendi. Na verdade, a labirintite tem cura, sim, ela é autolimitada, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma crise ou uma crise de labirintite, eu curo e estou livre do problema. Olha. Certo? E causas de labirintite normalmente são infecções virais, infecções bacterianas, o estresse, a ansiedade, medicamentos, alguns alimentos também podem ser causadores de labirintite, sim. Entendi. Tem uma aqui que eu achei bem interessante, ó. Oi, Tata, queria saber se o café faz mal para quem tem labirintite. Eu sou Luiz Antônio dos Passos do Forte. Grande abraço para você também, Luiz. O café faz mal, doutor? Se eu estiver em crise de labirintite, né, aguda, o café às vezes pode prejudicar, sim. A partir do momento que eu me curei, né, tive a remissão do quadro de labirintite, eu posso tomar café tranquilamente, né, sem problema nenhum. Ó. Boa tarde, Tata. Ótima explicação do doutor. Eu tive várias vezes tontura. Obrigado pela explicação. Okay, olha, obrigado. Isso é bom. É o que eu sempre falo. Se o que a gente fala aqui ajudar uma pessoa, né, doutor? A gente já está feliz. Deixa eu ver. Essas do antibiótico a gente já falou. Esse aqui, ó. Tudo bem, meu nome é Ivanice Virk, eu tenho tontura e barulho no ouvido direito, mas já fiz vários exames, mas não aparece nada. O que será que pode ser? Normalmente, quando a gente fala de vertigem, tonturas, labirintites, enfim, o médico que a gente costuma procurar quando a situação se torna um pouco mais grave é o otorrinolaringologista. Mas o otorrinolaringologista, ele vai avaliar principalmente causas de labirintite verdadeira, que é o labirinto, mas se isso não for diagnosticado, se a causa da tontura ou da vertigem não é a labirintite, ela pode ser outra causa, inclusive causas neurológicas, porque a gente tem o controle do equilíbrio, né, por outros órgãos também, por exemplo, órgãos neurológicos, como o cerebelo, tronco cerebral. E aí, às vezes, é necessário que se faça uma avaliação mais detalhada com outro profissional ou com outros exames, enfim, porque não é normal a gente manter tontura, né, e mal-estar o tempo todo, né? E aproveitando agora a última pergunta, prestem atenção, a gente estava falando aqui, muita gente tem uma tonturinha, passa e acaba se automedicando, não só para tontura, mas para várias coisas. O que essa automedicação pode camuflar ou esconder, doutor? Perfeito, a tua pergunta é excelente. Você usou um termo interessante que é camuflar. Como a gente colocou no primeiro bloco, né, de que vertigem, tontura são sinais, são sintomas, ela não é uma doença. Então, não adianta muito eu me automedicar achando que aquilo vai melhorar. Porque ela pode estar sendo sinal, inclusive, até de um tumor. Né? Então, eu preciso perceber que isso, né, se mantendo por um período mais prolongado, eu preciso procurar um médico, porque isso pode ser uma coisa mais séria. E assim, muitas vezes, mesmo sem medicamento, esse processo melhora sozinho. Então, às vezes, o uso excessivo de medicações pode causar problemas. Inclusive, temos medicamentos aí para labirintite, para tontura, que se usado por tempo muito prolongado, de forma indiscriminada, causa outras doenças, outros problemas, às vezes mais graves, né? Então, começou a ter tontura, demorou muito para passar, melhor coisa é procurar um médico para te ajudar, né? Então, tá bom. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui.